E de criança alérgica, você sabe o que é a asma? A asma é uma alergia respiratória que se caracteriza pela inflamação nos pulmões. Então, vamos ao vídeo de hoje. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista. Com 25 anos de experiência, já ensinei a mais de 25 mil mães a cuidarem dos seus filhos alérgicos. E hoje eu vou te mostrar como isso é possível. Sou membro da Sociedade Brasileira de Alergia e membro da Sociedade Europeia de Alergia. A asma é uma doença inflamatória nos pulmões que se caracteriza por sintomas relacionados à falta de ar, chiado no peito ou a sensação de dor ou compressão do tórax. A asma, ela é muito prevalente. Uma em cada 10 crianças apresentam asma. Mas essa classificação, ela pode mudar ao longo do desenvolvimento do seu filho. Até os 2 anos, nós temos o que nós chamamos do bebê chiador, ou o lactente sibilante. Essas são síndromes caracterizadas por bebês até seus 2 anos de vida, que, associados a quadros virais, podem desencadear um quadro de chiado no peito, ou que nós chamamos de broncoespasmo. Os brônquios são as vias pulmonares que levam o ar que nós respiramos até o fundo dos nossos pulmões. Na asma, nós temos uma inflamação dessas vias respiratórias. E quando nós temos a crise, que pode ser desencadeada por vários fatores, nos lactentes sibilantes, o principal fator são as infecções virais. Esse pulmão, que já tem uma tendência alérgica, ele tende a fazer uma constrição, ou seja, eles são como canos, que quando estimulados, por exemplo, no caso dos bebês, pelos vírus, esses canos eles se contraem, por isso que nós chamamos de broncoconstrição, ou seja, o brônquio ele faz uma contração através da musculatura que circula o nosso brônquio e fica mais apertadinho, impossibilitando a entrada e a saída de ar adequada na respiração dessa criança. Por isso, ela evolui com esse ruído que muitas vezes nós escutamos e é chamado de chiado ou sibilos, nos termos técnicos que muitas vezes os médicos podem utilizar quando realizam a escuta da sua criança. A partir do momento que nós identificamos que esse bebê apresenta esse tipo de sintomas clínicos, nós temos que nos indagar se ele apresenta uma história familiar positiva para alergia. Se ele apresenta uma mãe com sintomas alérgicos, essa criança tem 50% de chance de evoluir com um quadro alérgico. Se a mesma criança apresenta o pai e a mãe com alergia, essa chance já aumenta para 80%. As vias aéreas, elas são forradas pela nossa mucosa. Mucosa é essa pele vermelha que nós temos dentro do nosso nariz, que forra os seios da face e também forra os nossos brônquios. As vias aéreas, elas são unidas, elas são uma continuidade. Então, o que vemos é que muitas crianças que apresentam sintomas respiratórios alérgicos, como a rinite e a sinusite, podem ter uma grande tendência também a apresentar a asma. Essa criança que vai crescendo e se desenvolvendo até os 5 anos, muitas vezes ainda não podemos fechar um diagnóstico de asma,
pois ela acaba apresentando uma interface entre o bebê, que é o nosso lactente, sibilante ou bebê chiador, que apresentava na maioria das vezes os seus sintomas de broncoespasmo e falta de ar causados pelas infecções virais, e nós temos as crianças acima de 5, 6 anos, que essas sim já podemos fechar um diagnóstico da asma, pois elas apresentam os mesmos sintomas, mesmo não se expondo a quadros virais. Então, entre 2 a 5 anos, em geral nós dizemos que essa criança apresenta a hiperreatividade brônquica. O que seria isso? Seria um aumento da resposta para a contração do brônquio, como nós falamos sobre o broncoespasmo, evoluindo não só com quadros virais, mas também com fatores como a poeira, a mudança de tempo, outros fatores que desencadeariam essa crise, independente das infecções virais. Essa criança já apresenta uma transição que pode sim levar a nós a concluirmos que ela possa evoluir realmente para a asma. E aí, com em torno de 5 a 6 anos, com crianças que apresentam episódios de broncoespasmo frequentes, várias vezes ao ano, mesmo que desencadeados não por quadros virais, e sim por contatos com a poeira ou fatores que não fossem lesivos para essa mucosa, essa criança sim já fecha um diagnóstico de asma. Então, nós temos que avaliar os sintomas clínicos da criança, a evolução que ela apresenta desses sintomas ao longo dos anos. Temos que avaliar a história familiar dessa criança, se essa criança realmente apresenta em sua família o pai, ou a mãe, ou avós que apresentassem um quadro alérgico. Então, ela já tem uma tendência hereditária para alergia. Ela vem apresentando quadros frequentes de broncoespasmo, como foi descrito anteriormente, e ela já, com seus 6, 7 anos, não evoluiu com a melhora desses quadros. Aí sim podemos, na infância, pensar em um diagnóstico de asma. O diagnóstico, ele também é feito, além da questão clínica, da análise dos sintomas, dos fatores que possam desencadear esse quadro. Nós podemos também optar por exames que nos indiquem se essa criança apresenta alguma sensibilização a algum alérgeno. Alérgenos são desencadeantes que possam gerar alergia. Os alérgenos mais comuns são o ácaro da poeira, que não são visualizados a olho nu, mas que estão presentes na poeira doméstica. Outros grandes sensibilizadores são as baratas. As fezes das baratas se misturam com a nossa poeira doméstica. Os pelos de animais, os animais que nós temos no nosso domicílio, e às vezes esses pelos podem ser carreados através do vento e entrar também na nossa casa e se misturam aí à poeira doméstica. Nós temos também, não muito presente nas regiões tropicais, mas no sul do nosso país, em que temos as estações mais marcadas, um clima subtropical, podemos apresentar também uma sensibilização aos pólenes, os pólenes de gramíneas, que também podem causar esse tipo de apresentação com a asma e que são frequentes nas estações polínicas, não necessariamente durante todo o ano. A pior estação em que nós vemos uma apresentação mais frequente dos sintomas da asma, em geral, é o momento do ano que nós estamos passando agora, que é o outono e o inverno. A primavera, às vezes, também.
Nas meias estações, como outono e primavera, nós vemos um aumento do número da circulação de vírus. Esses vírus podem desencadear nas crianças que já apresentam essa tendência vários quadros de broncoespasmo, que podem ser mais prolongados e muitas vezes evoluírem com complicações, como é o caso da pneumonia. Esses fatores que nós mencionamos, o ácaro da poeira, a barata, o pólen, o mofo, que também são os fungos que ficam no nosso ambiente, e os pelos de animais, eles podem ser testados para que nós saibamos se essa criança apresenta ou não uma sensibilização a esses elementos. Lembrando que esse tipo de teste, ele pode ser realizado ou no sangue ou pode ser realizado na pele. E a orientação é que essa criança tenha mais de 2 anos de vida, porque abaixo dos 2 anos, dificilmente esse teste será positivo. Essa criança ainda está em desenvolvimento da sua imunidade e muitas vezes ela não vai apresentar os anticorpos que são dosados no teste para ver se essa criança apresenta uma reação a esses principais elementos. O teste é um teste cutâneo, é o teste de leitura imediata, e existe o teste de sangue, em que é dosado um anticorpo específico contra esses elementos que foram citados anteriormente no sangue, para ver se ocorre uma sensibilização dessa criança a esses fatores. A asma ou os sintomas respiratórios, eles também podem estar associados à alergia alimentar. Mas isso ocorre principalmente nos bebês, principalmente quando apresentam um quadro de refluxo, a má digestão do leite. Isso faz com que o conteúdo do estômago do bebê ele retorne pelo esôfago e muitas vezes se deposite no pulmão, levando a quadros de broncoespasmo ou chiado no peito. E, além disso, algumas crianças podem apresentar também crises de rinite por conta do próprio refluxo, pela má digestão do leite e em alguns quadros alérgicos. Mas quadros alérgicos respiratórios isolados dificilmente estão associados à alergia alimentar. A mais comum realmente é a alergia que nós chamamos de respiratória e a sensibilização àqueles elementos anteriormente descritos. Então, nós temos que realizar esses testes e avaliar se essas crianças estão sensibilizadas ou não para falar a favor de uma asma alérgica. Outros fatores que podem também desencadear as crises de asma, que não existem testes para eles, porque eles são fatores inespecíficos que podem, através de uma mucosa já previamente inflamada, desencadear as crises, levando esse pulmão a fazer a broncoconstrição, que é esse aperto da musculatura. Muitos deles, fumaça de cigarro, cheiros fortes, tintura, materiais de limpeza com o cheiro muito ativo. Nós temos também os pelos, não só dos animais, mas animais de pelúcia, colchas peludas, a lã, principalmente nos climas frios, em que muitas vezes utilizamos a roupa de lã, também pode desencadear um quadro de asma, principalmente se essa roupa estava guardada há muito tempo, ela deve ser higienizada antes do uso pela sua criança alérgica, porque ela pode desencadear pela poeira acumulada, pelo mofo que também estava presente, não só apenas pelo pelo da própria lã. Então, o uso dessas roupas em climas frios, de roupas que estavam guardadas, elas têm que ser lavadas antes de serem usadas. Edredons,
colchas, tudo aquilo que estava guardado há muito tempo deve ser lavado antes de ser utilizado pela sua criança alérgica. Então, munido dos testes alérgicos, seja o de sangue ou o teste de pele, nós já aí podemos, com a história clínica e a história do desenvolvimento da doença do quadro alérgico do seu filho, fazer um diagnóstico de asma e passarmos para o tratamento. O tratamento, ele é bem variado dependendo da apresentação, ou seja, dos sintomas que o seu filho apresenta. Este tratamento, ele é individualizado, pois existem crianças que apresentam uma asma mais leve e outras que apresentam uma asma de difícil controle. Dependendo do número de broncoespasmos, de sintomas que o seu filho apresente, será utilizado um tipo de medicação que seja mais forte ou mais fraco, adequado aos sintomas daquela criança. Existem medicações que são usadas no controle de longo prazo, que podem ser utilizadas diariamente durante vários meses, e existem medicações que nós chamamos que são as medicações de resgate, que podem ser utilizadas apenas nas crises. Tudo isso vai depender do quadro, que deve ser individualizado para cada paciente, para que esse tratamento seja um tratamento efetivo e você não precise gastar dinheiros com medicações que não sejam adequadas ao quadro do seu bebê e da sua criança, no caso de crianças mais velhas. Esse tratamento, ele pode ser utilizado durante anos ou pode ser utilizado apenas nos períodos em que a crise de asma ela se apresenta com mais frequência. Existem alguns pacientes que temos que utilizar os medicamentos de uso diário ao longo de todo o ano. Existem alguns pacientes que podemos utilizar os medicamentos apenas nas crises, em quadros leves, com poucas crises ao ano. E existem pacientes que nós podemos usar durante um período, um curso da medicação, que pode ser de 3, 4, às vezes 6 meses, principalmente nessa época do ano, entre o outono e o inverno, em que nós vemos o agravamento e o aumento do número de crises por fatores ambientais, como a diferença de temperatura, e também pela maior circulação de vírus presentes durante esse período. Esse tratamento ele é individualizado, por isso não podemos fazer uma receita de bolo. Cada criança tem uma apresentação e pode responder melhor a um tipo de medicação. Lembrando que as medicações mais adequadas para o tratamento via pulmonar são os sprays dosimetrados, que são os sprays que podem ser utilizados com o espaçador na infância. Aqui nós temos, por exemplo, um spray dosimetrado que pode ser utilizado nas crises de asma. Na infância, nós utilizamos os aparelhos que são chamados espaçadores. Espaçador é o aparelho que está acoplado à máscara, né, como se fosse uma garrafa deitada, e aqui nós encaixamos o spray dosimetrado. Sempre é importante higienizar a medicação, fazendo, né, movimentos para sacudir o spray. Depois a gente encaixa e depois nós colocamos a máscara justa ao rosto da criança. O espaçador, ele deve ser adequado ao tamanho da sua criança. Aqui nós temos um espaçador que é utilizado nos bebês até 2 anos. Aqui nós já temos um espaçador infantil que é utilizado na média aí entre 7 e 8 anos, dependendo do tamanho da sua criança. Nós podemos observar que o volume e o tamanho da máscara, ele é diferenciado e deve ser adaptado à sua criança. Crianças maiores já podem utilizar o espaçador, já muitas vezes sem a máscara, colocando-se
o spray dosimetrado aqui acoplado e a boca diretamente ao espaçador. Lembrando que cada manobra para cada jato é necessário um intervalo de 10 a 15 segundos. É importante que essa criança esteja na posição sentada, de preferência acordada, para que essa medicação ela possa se depositar nos pulmões da sua criança para que ela tenha um efeito maior. Quando não aplicamos adequadamente o spray com a máscara justa ao rosto ou a boca bem selada ao espaçador, podemos perder essa medicação. E temos que esperar que entre cada jato, que foi recomendado para o seu filho, tenhamos um intervalo de 10 a 15 segundos, exatamente para esperar o tempo da deposição pulmonar da medicação. Então, concluímos por agora esse vídeo. Espero que possa ter esclarecido todas as dúvidas de vocês e qualquer coisa me segue lá no canal.